Toda vez que um vencedor cruza a linha de chegada, sempre que o seu salto supera todos os obstáculos, ou quando a força e a potência galopam lado a lado com a técnica, nasce um grande campeão. Mas antes de toda conquista, existe uma história de amor, cuidado e muito respeito com cada cavalo. Longe dos holofotes e muito próximo das cocheiras e piquetes, estão profissionais dedicados, que amam aquilo que fazem. O amor pelo seu cavalo vai além de qualquer barreira. A lida diária alimenta, aquece e prepara. Suas mãos protegem e transformam genética e talentos em resultado. Seja no campo ou no laboratório, nas pistas, nas provas e na lida. Sempre haverá a mão de cada um de nós, que alimenta a paixão pelo universo equestre e trabalha pelo mesmo ideal. Seva Saúde Animal, líder em saúde equestre. Bem, hoje a gente vai falar sobre o comportamento e o bem-estar de equinos e a sua importância no desempenho em competições, sabendo que esse é um tema de extrema relevância atualmente, já que o bem-estar é cada vez mais considerado como um ponto fundamental para os animais, e nos equinos não seria diferente, especialmente para os animais aí de alto desempenho ou de alta performance. Então a gente vai falar aqui nessa palestra alguns pontos que são importantes, do entendimento do bem-estar e como esse entendimento, como essa compreensão, como essas informações podem nos auxiliar no dia a dia para que a gente possa promover melhor bem-estar para os equinos e, consequentemente, tirar o melhor desempenho desses animais, especialmente nas competições. Por que a gente deve conhecer o comportamento dos equinos? E, basicamente, porque esse comportamento ele vai fazer parte do dia a dia, né, de quem trabalha ou convive com cavalos. O tempo todo, o comportamento dos equinos ele é moldado a partir das situações que o cavalo vivencia e também da sua genética, né, e da interação desse cavalo com o ambiente. Então, na hora de planejar, de definir algumas ações de manejo, de definir estratégias, por exemplo, para participar de competições e definir estratégias de treinamento, especialmente desses cavalos atletas, é extremamente importante esse conhecimento do comportamento, porque a partir dele a gente vai poder trabalhar com melhores técnicas e melhores ajustes para que a gente tenha um desempenho mais favorável desses animais. Se a gente avaliar as condições do cavalo moderno, do cavalo atual, né, como é que são as situações desse cavalo, quais interferências a gente vem fazendo na vida desse cavalo ao longo dos anos. Então, desde mudanças de alimentação, a gente pegou um animal que era praticamente exclusivamente herbívoro e hoje esse cavalo recebe grande parte da sua alimentação na forma de grãos. Então, isso muda o comportamento desse cavalo, se traz um pouco mais de energia, um pouco mais de vigor para esses animais. Um outro ponto aí fundamental de mudança, especialmente para esse cavalo de alta performance, é a separação do rebanho, ou seja, a individualização desses animais no sistema de criação, aí, no nosso caso, principalmente importado, né, de países como Estados Unidos e Europa, né, e do continente europeu. O confinamento, então, além de separar do rebanho, os animais agora passam a viver muitas vezes em confinamento, né, em baias. A utilização dos animais no trabalho, o convívio desses animais no dia a dia com o predador, e esse predador, no caso, a gente está referindo exatamente a nós, seres humanos, né? E muitas pessoas não enxergam isso e não enxergam como isso pode comprometer o bem-estar dos cavalos. A gente vai falar sobre isso, a gente vai mostrar sobre isso mais adiante nessa palestra. E a partir daí, esse cavalo moderno, então, ele tem que aprender a suprimir muito dos seus instintos, assim como aprender a discriminar e a responder a uma ampla variedade de estímulos. Ou seja, esse cavalo precisa se adaptar
a essas interferências que hoje fazem parte da sua vida, para que esses cavalos possam, então, viver de forma mais harmônica e com melhor bem-estar em convívio com seres humanos. Se a gente avaliasse, né, no dia a dia o cavalo e se colocasse um pouco mais na posição do que passa na cabeça desse cavalo, tem duas questões que são muito importantes para a gente poder responder. A primeira, assim, o que é o cavalo para você? Né, para vocês que estão aí nos assistindo agora, o que significa o cavalo para você? O que significa o cavalo para a sua vida? E a segunda pergunta seria, como é o seu relacionamento com os cavalos? E eu acho que um ponto-chave que a gente precisa colocar aqui, que muito mais importante do que como eu acho que é o meu relacionamento, seria a forma como o cavalo me enxerga ou como o cavalo me interpreta. Né? Isso seria o ponto que vai ser decisivo para a gente saber se esse cavalo está, sim, numa situação de bem-estar ou não. E o que seria o bem-estar do cavalo? Basicamente, o bem-estar seria uma situação agradável do corpo e do espírito, conforto, tranquilidade, ou seja, os haveres suficientes para a comodidade da vida. Se a gente tentar simplificar, seria dar uma condição que o cavalo possa levar uma vida o mais próximo possível da sua vida na natureza. E quando a gente fala isso, é de expressar o seu comportamento, de expressar as suas necessidades e ter essas necessidades atendidas a partir dos recursos onde esses cavalos são criados. A gente não está falando aqui que bem-estar é superalimentar cavalo, é proteger cavalo do frio ou do sol, mas é dar condições para que esses cavalos encontrem o melhor caminho e possam expressar o seu comportamento natural. E o que esse cavalo precisa, ou melhor, o que os cavalos precisam para expressar o seu comportamento normal ou comportamento natural? Basicamente, convívio social, ou seja, vida em grupo, não necessariamente em manadas como na natureza, mas ter a oportunidade de conviver com outros cavalos, comida e água, obviamente, né? Animação e motivação, que é essa própria condição de convivência em grupo e do ambiente que ele vai estar sendo criado, ventilação, espaço, oportunidade para brincar e oportunidade para cortejar e acasalar, ou seja, condições básicas, mínimas, para levar uma vida de cavalo. A gente vê uma condição de criação cada vez mais artificializada, mais artificial, e que muitas vezes está negligenciando essas condições básicas ou essas necessidades básicas dos cavalos para expressarem o seu comportamento natural. E aqui um slide que traz, eu acho que a gente fala assim, os 4 Is para o sofrimento, seriam pontos que favorecem, ou melhor, que prejudicam ou que diminuem a possibilidade de um cavalo estar vivendo em bem-estar. E a primeira delas é a ignorância, ou seja, é não saber o que fazer ou reivindicar em defesa dos cavalos, ou seja, a falta de conhecimento. O segundo I seria a falta de experiência ou inexperiência, ou seja, conhecer o que fazer, mas não saber basicamente como fazer. Então você já pulou uma etapa, você já sabe o que tem que ser feito, mas você não sabe como fazer isso aí para ajudar os cavalos. A outra seria incompetência, ou seja, a falta de habilidade para fazer determinada tarefa que poderia auxiliar os cavalos. E por fim, né, e talvez a mais importante delas, que é a total falta de consideração ou de importância, né, em relação às necessidades dos cavalos. Talvez esses 4 itens resumem muito bem, né, como é que a gente poderia melhorar o nosso relacionamento com os cavalos. A gente vê muitas vezes pessoas que têm conhecimento, mas não sabem, né, fazer, ou às vezes até sabem fazer, mas não têm habilidade suficiente para fazer bem feito, e em muitos casos, e talvez seja o mais grave, seriam aquelas pessoas que literalmente desconsideram totalmente o cavalo. E uma pergunta importante para a gente seria, né, para a gente refletir, obviamente, para você que está nos assistindo agora, refletir um pouco. Quem são os equinos? Acho que essa pergunta ela é chave, ela é o ponto de partida para a gente entender nessas questões do comportamento, do bem-estar e como a gente pode usar isso aí para ter um melhor desempenho dos cavalos. E para isso a gente precisa aprofundar um pouco na etologia, que nada mais é do que o estudo aí do comportamento, né, dos animais e dos hábitos de vida dos animais. E importante a gente entender o seguinte, esse comportamento ele é fruto das condições de meio que o cavalo vive, ou seja, das situações que esse cavalo vivencia no dia a dia, que vão moldando o seu comportamento,
eles são fruto da genética, né, dos genes herdados e as adaptações que são feitas ao longo, ou melhor, que os cavalos passam ao longo dos anos da sua seleção, e também do aprendizado e experiências que os cavalos têm no dia a dia. E aqui talvez seja onde a gente possa interferir muito, né? A gente pode interferir no meio, seja na condição que o cavalo é criado, na disponibilidade, por exemplo, de alimentos, de pasto, de espaço. A gente pode interferir na genética, né, das gerações futuras a partir de acasalamentos, de escolha de animais, e a gente interfere mesmo sem perceber diariamente no aprendizado e nas experiências que os cavalos vão vivendo, né? Então a gente vai vendo que no dia a dia a relação com o ser humano é um dos fatores que mais vai influenciar o comportamento dos cavalos. E a gente precisa então deixar muito claro, e talvez a maioria das pessoas que estejam nos assistindo aqui são pessoas que tenham uma convivência, uma relação com cavalos no dia a dia, e para outros que não tenham, a gente precisa tomar um pouco de cuidado de não transformar o cavalo em ser humano, ou melhor, não é transformar, mas de tratar o cavalo como um ser humano. A gente precisa definitivamente entender que cavalo é cavalo, que as necessidades dos cavalos são diferentes das nossas, tá certo? Que as condições de vida, de expressar o seu comportamento dos cavalos são diferentes das nossas, e transformar os cavalos em seres humanos, ou a humanização nesse caso, ela não é benéfica, e sim, ela é maléfica para os cavalos. E aí eu coloco assim, eu gosto de mostrar esse slide aí, que mostra uma pessoa com o cavalo no cabresto e com a mão ali, né, na direção do cavalo. Vocês estão vendo que o cavalo está tendo uma reação de se defender, né, nessa hora aí. E aí eu pergunto para vocês, para a gente fazer uma reflexão. Se você encontrasse uma situação como essa, você enquadraria essa pessoa como agressor de cavalos ou não? Especialmente hoje, quando a gente posta uma foto como essa, acho que todo mundo nas redes sociais imediatamente começa a comentar e a recriminar e desejar a morte e o mal dessas pessoas. E eu pergunto, e se eu visse uma situação como essa aqui? Se eu postasse uma foto como essa, será que as mesmas pessoas também iriam enquadrar esse cavalo tordilho aí, que está dando coice como um agressor, como um cavalo que deveria estar preso, etc? E aí eu não quero aqui fomentar, né, obviamente, agressões ou não ao cavalo. Eu quero dizer que tudo depende da situação ao qual as coisas estão acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa qualquer pega um cavalo, coloca um cabresto e, como nesse slide aqui anterior, parte para cima do cavalo agredindo o cavalo, isso sim é uma agressão. Agora, se esse cavalo, por exemplo, tenta morder, empinar, ocupar o espaço dessa pessoa e ele reprime esse cavalo, seja com uma puxada no cabresto, seja com movimento de mão, de perna, enfim, não importa. Eu estou simplesmente mostrando para esse cavalo que ele precisa respeitar o espaço, e isso não seria uma agressão. Então, isso depende da condição em qual essa cena está acontecendo, assim como essa aqui também, né? A gente precisa entender que os cavalos dominam uns aos outros, conquistando o espaço, e ensinar o cavalo a respeitar o seu espaço é fundamental. A gente precisa entender, e aqui eu acho que um ponto que não pode passar despercebido pelas pessoas: os cavalos são animais predados. E como predados, o que mais chama a atenção desses animais é a necessidade de sobrevivência, tá? Então os cavalos vivem o tempo inteiro pensando em se manter vivos. Eu costumo falar o seguinte: se você pensar em o que é ser um predado, para a gente não é fácil. Mas imagine a situação que você já passou mais medo até hoje na sua vida. Ou melhor, você liga a televisão hoje, só tem noticiário de guerra, de assalto, de sequestro, de roubo. Então se imagine num país desse, onde está tendo uma guerra civil, por exemplo, ou, né, uma guerra militar. Você chega naquele país ali, você não conhece ninguém, você não conhece nada, você está andando pela rua e de repente escuta um tiro, ou começa a vir algumas pessoas estranhas na sua direção. Imagine a sensação que você vai ter naquele momento. É essa sensação que um cavalo tem quase que 24 horas por dia, quando ele não passa por um processo de habituação ou de adaptação para viver nessa condição. Tá certo? A gente vai falar mais sobre isso e como isso pode ou não causar um estresse para um cavalo. É importante a gente entender também que esse cavalo precisa da vida em grupo. E viver em grupo para o cavalo não significa simplesmente interação, né, como a gente gosta de sair, bater um papo. Não. Viver em grupo para o cavalo significa diluir o risco de morte, ou seja,
aumentar as suas chances de sobrevivência. Porque se eu tenho um grupo e existe alguma ameaça como um predador, por exemplo, um dos animais do grupo tem a maior capacidade de percepção desse perigo do que outros, pela posição que ele está, pela própria sua acuidade, seja ela visual ou mesmo, né, a capacidade de audição desse cavalo. Então, um dos cavalos do grupo teria uma chance maior de interferir, ou melhor, de perceber o perigo, do que se fosse um cavalo só. É como se eu estivesse num local que eu tenho um pontinho só de internet para pegar a internet, e no outro local que eu tenho o meu sinal de internet cheio, ou seja, eu tenho mais pontinhos daquele ali capazes de transmitir essa informação do perigo. A gente precisa também entender que para o cavalo, a principal arma que o cavalo tem é a fuga, diferente do que muitas pessoas pensam, que é a mordida, que é o coice, que é a patada ou a manotada. Não. A principal defesa de um cavalo é a fuga. E isso é simples de começar a entender isso. Ele é um animal predado, que vive em grupo, que tem como principal defesa a fuga, né? E se a gente pensar na fuga, não necessariamente é sair correndo pelo resto da vida. Se a gente observar nesse slide aqui, a gente tem esse cavalo, né? E esse cavalo aqui está com essas áreas aqui em volta, então essa área vermelha, um círculo azul e um círculo verde em volta dele. O que é isso aqui? O que a gente chama de zona de fuga. Quer dizer que esse cavalo vem andando na direção dele. Quando eu cruzar essa área verde, esse cavalo tende a se afastar de mim e manter uma distância. E alguns cavalos dessa zona de fuga é menor, como na área azul ou na área vermelha. E o que a gente precisa no nosso dia a dia? Ensinar o cavalo, treinar o cavalo para que ele comece a aceitar a nossa aproximação. Num primeiro momento, a minha tentativa de aproximar aqui seria um estresse para o cavalo, e em um determinado momento, quando ele está habituado, o próprio contato físico com o cavalo deixa de ser uma condição estressante para esse tipo de animal, e seria importante a gente treinar no dia a dia. Se a gente pensar, como eu falei anteriormente, o cavalo é um animal predado, que vive em grupo e tem como principal defesa a fuga. Imagina se esse cavalo, né, com a capacidade extrema de percepção. Então ele vai ouvir sons que a gente não ouve, ele vai enxergar coisas que a gente muitas vezes não consegue enxergar pelo seu maior campo visual, e ele vai escutar muitos sons e sentir cheiros que a gente não sente. Então ele tem uma capacidade de percepção do ambiente muito maior do que a nossa, né? Isso é importante para a sua sobrevivência, ou seja, para ele perceber o perigo e o quanto antes fugir. E assim, a grande vantagem de um cavalo em relação ao seu predador seria a possibilidade de fugir assim que ele percebe o perigo. Agora imagine um animal desse, com essa capacidade de percepção, com a capacidade de fuga, né? Ele iria morrer de tanto fugir o tempo inteiro. Então, o cavalo, felizmente, criou um mecanismo de adaptação para identificar o que é que realmente é ou não uma ameaça para ele. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje de bem-estar, de estresse para o cavalo. Por quê? Porque muitos estímulos que, num primeiro momento, causavam um certo desconforto ou estresse para o cavalo vão passar a fazer parte do dia a dia do cavalo, e esse cavalo não mais se importa. Talvez um dos pontos aí fundamentais do estresse seria o reconhecimento pelo indivíduo de um estímulo que pode ou não trazer ou dizer para esse animal que aquilo ali ameaça a sua integridade física ou não. Então esse reconhecimento é o que vai decidir, é o que vai definir para o cavalo se ele precisa, por exemplo, fugir ou não. E a adaptação nada mais é do que esse cavalo passar a suprimir algum desses, ou seja, esses estímulos não fazerem mais parte ou não terem mais importância para eles, porque eles sabem que não causam nenhum tipo de mal, né, a partir do momento que eles são habituados para esses estímulos. O cavalo é um animal extremamente curioso, e isso muitas vezes promove problemas como esse aí dessa foto, mas isso também é bom do ponto de vista de facilitar o nosso trabalho com o cavalo, facilitar a nossa aproximação com o cavalo, né, no nosso trabalho diário. Esses são animais claustrofóbicos e tem tudo a ver com o fato de serem predados, de terem a fuga como principal condição para eles de sobrevivência, e também a questão de vida em grupo para diluir, como a gente falou, o risco de morte. Então, cavalos que não passaram por um processo de adaptação, de treinamento, de condicionamento, cenas como essa aí de um cavalo tentar sair pela janela do trailer, tentar ficar pendurado na porta da baia, e outras situações assim são comuns no nosso dia a dia de quem trabalha com cavalo, e na maioria das vezes por falta de um treinamento prévio desses animais. Existe, assim como qualquer espécie que vive em grupo, uma hierarquia
né, dos cavalos bem definida, e essa hierarquia é o que vai permitir a harmonia, né, de um grupo e a consistência da vida em grupo. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão da hierarquia, porque muitas vezes essa organização ela é complexa, ela não é muito simples, e as pessoas tentam justificar e apresentar explicações para essa hierarquia, e muitas vezes adotam interpretações mais humanizadas. Tá? A gente precisa começar a entender que cavalo é cavalo, como a gente falou anteriormente, e que sim, existe uma hierarquia, mas essa hierarquia não é, como a gente fala muito hoje, né, de liderança, de que um cavalo controla todo o grupo, que ele interfere na vida de todo o grupo, que ele define para onde vai, para onde não vai, na hora de comer, de tomar água, etc. Isso não é bem assim, quando a gente pega estudos mais recentes, né, e define essa condição da hierarquia. Então, por muito tempo se falou em liderança, e essa liderança as pessoas, inclusive, a usam, né, como uma forma de lidar e trabalhar com cavalos no dia a dia, né, mas, como eu acabei de falar, é muito mais uma interpretação nossa. O que realmente existe é o que a gente chama de liderança social, e com a liderança social, esse confronto cavalo a cavalo, para definir, por exemplo, quem vai ocupar um determinado espaço, quem vai cobrir determinada égua e assim por diante. E existe uma liderança espacial, que é aquela que vai definir para onde um grupo vai, onde vai beber, onde vai comer, se eles vão ou não fugir de um determinado local em função de um risco de um predador e assim por diante. E está provado, né, que essa liderança social ela é indivíduo a indivíduo. Então, se eu tenho, por exemplo, o indivíduo A, e esse indivíduo A domina o indivíduo B, e o B domina o C, não quer dizer que o A domina o C. Tá? Então, para saber quem domina A ou C, vai ter que ter vamos falar assim, uma disputa entre A e C para ter definido. Então, pode acontecer a possibilidade do A domina o B domina o C e o C domina o A. Então, isso pode acontecer no dia a dia, né, nos grupos de cavalos. E em relação à liderança espacial, também não tem nenhum indivíduo que é o responsável por definir se a manada vai para um determinado local ou para outro. Isso pode ser tomado uma decisão a qualquer momento por qualquer indivíduo do grupo, né, que se movimentar. Por muito tempo, né, especialmente nos romances, se falou muito na égua alfa, que seria uma égua mais velha, mais experiente, que ia definir onde come, onde bebe, etc. E o que a gente vê nas interpretações mais atuais dos trabalhos de pesquisa é que esse indivíduo, na verdade, não existe. Existem, sim, éguas mais velhas, mais experientes, mas não necessariamente essas éguas seriam líderes do ponto de vista espacial, como a gente acabou de explicar. O garanhão ele tem um papel-chave na formação do harém, ou seja, de perpetuar a sua espécie, de cobrir as éguas, de selecionar aquelas éguas, de expulsar os animais, né, jovens do grupo, quando eles vão atingindo a determinada maturidade sexual, para evitar, por exemplo, a consanguinidade mais acentuada no rebanho. Então, os garanhões têm esse papel, como também tem o papel de proteção do grupo ali em situações de perigo. A gente acabou de falar da expulsão dos animais jovens, né, esses animais vão ser expulsos do grupo para evitar que cubram, por exemplo, suas mães no futuro, né? E vão formar o que a gente chama de grupos de solteiros, que são predominantemente de machos, que vão ficar ali em algum momento, vão tentar entrar e assumir a posição de garanhão em algum outro grupo. A gente precisa lembrar também, quando a gente fala de cavalo, que os potros, né, são animais precoces. O que é isso? São animais que praticamente já nascem e precisam se colocar de pé, mamar e estar prontos para fugir. Ou seja, isso traz para esses animais uma capacidade de aprendizado muito maior do que a dos animais mais velhos e muito mais rápido. Então é importante que as pessoas que vão lidar no dia a dia com potros sejam pessoas mais experientes para evitar um treinamento, por exemplo, incorreto e um comportamento indesejado no futuro. É muito importante que a gente entenda e saiba como é o processo de aprendizado dos equinos. E quando a gente vai falar de aprendizado, a grande maioria das pessoas já pensa assim, mas qual ferramenta que eu vou utilizar, por exemplo, para treinar um cavalo? O que eu vou usar? Qual embocadura? Qual rédea? Qual gamarra? E assim, qual celote? E assim por diante. E muito mais importante que isso é que para treinar cavalo, a gente precisa de conhecimento, de percepção, de sensibilidade e saber comunicar bem com os cavalos. E essas são realmente as ferramentas mais importantes desse processo de treinamento de trabalho com cavalos. É importante que a gente entenda um pouco da cognição do cavalo, a gente entender que o cavalo vai captando os sinais ou os estímulos que são transmitidos para ele ali no meio e vai vendo para cada estímulo daquele, quando ele tem uma determinada reação, qual que é ou o que é que vai acontecer com ele. Ele começa a fazer associações e vai começar a buscar aquelas respostas a uns estímulos que causem
ou melhor, que dê o maior conforto para ele, tá certo? O que causa o menor estresse, o menor desgaste para ele. Então é basicamente assim que o cavalo vai começar a moldar o seu comportamento. E esse comportamento ele pode ser moldado por nós a partir da habituação e da sensibilização. O que seria a habituação? A habituação seria diminuir os estímulos, ou melhor, diminuir a resposta do cavalo para um determinado estímulo. Então, exemplo, eu quero colocar a sela num cavalo hoje, esse cavalo às vezes reage daquela sela, pula, não deixa colocar, etc. E com o passar do tempo com o treinamento, ele aceita a sela sem nenhum tipo de estresse. Ou seja, ele passa a suprimir aquele estímulo como sendo uma coisa normal para ele, que não causa nenhum problema ou nenhum risco à sua sobrevivência. Já a sensibilização é o contrário. Se a gente coloca um cabresto num cavalo pela primeira vez e puxa o cabresto, esse cavalo não vai andar atrás da pessoa. Mas quando eu sensibilizo ele, eu mostro para ele que aquela pressão exercida ali pelo cabresto, e essa pressão não estou falando de força, estou falando de uma leve pressão, ou seja, de um toque, de sentir o contato do cabresto ali na cabeça do cavalo, esse cavalo passa a entender aquele estímulo como um estímulo que ele deveria andar para frente, porque vai ser mais confortável, mais seguro para ele. Ou seja, isso seria sensibilização, é começar a preparar o cavalo para responder a cada vez estímulos mais sutis, mais leves e da forma mais rápida possível. Para isso, a gente trabalha com condicionamento operante, existem condicionamento clássico, etc., mas basicamente condicionamento operante com reforços que a gente chama de reforços positivos ou reforços negativos. O que é um reforço positivo? Né? E o nome positivo não significa bom e negativo significa ruim. Não. Reforço positivo é você colocar um estímulo para o cavalo assim que o cavalo faz alguma coisa que você quer. E o que seria um reforço negativo? Seria retirar um estímulo, por isso o nome negativo, ou seja, retirar um estímulo quando você coloca, ou quando o cavalo faz o que você quer, você retiraria aquele estímulo. Então, vou dar 2 exemplos. Eu quero que o meu cavalo ande para frente, por exemplo. Quando ele anda para frente, eu dou para ele uma comida, por exemplo. Um açúcar, uma coisa desse tipo. Isso é um reforço positivo, colocar um estímulo. E um reforço negativo. O que seria um reforço negativo? Seria, por exemplo, aciona as rédeas para o meu cavalo virar para a esquerda. Quando o meu cavalo se movimenta para a esquerda, eu libero a pressão das rédeas, ou seja, eu tiro aquele estímulo. Isso seria um reforço negativo e é uma das formas mais eficientes que os cavalos aprendem, mas infelizmente muita gente acha que pelo nome negativo isso é uma coisa ruim para o cavalo e não é, tá certo? É um aprendizado associativo, o que é importante é a forma que você coloca esse estímulo para o cavalo. E por fim, você teria também a possibilidade de punição. A punição, diferente dos reforços, que aumenta a chance de um comportamento acontecer, quando a gente fala de reforço, a punição é exatamente o contrário. Ela diminui a probabilidade de um determinado comportamento acontecer. Então, a punição seria uma forma de impedir o cavalo de expressar um determinado comportamento. Então, por exemplo, se o cavalo te morde e você dá um tranco forte no cabresto, isso fala para ele, nunca mais faça isso. É um exemplo de uma punição. A gente deve ter muito claro nas nossas cabeças que a punição deveria ser uma exceção no nosso dia a dia com cavalos e não a regra. E a gente vê muitas pessoas usando a punição como a forma principal de aprendizado, de forma errônea ou equivocada, talvez porque não saibam trabalhar ou nem entenderam como é que é o processo de aprendizado dos cavalos e como é que poderia usar reforço, especialmente o reforço positivo, negativo no seu dia a dia. Alguns termos são importantes para a gente aqui entender. O instinto, né? Alguns conceitos. O instinto são reflexos e respostas que o animal tem desde o nascimento. Então, por exemplo, você não precisa falar ou ensinar para uma égua como é que ela vai cuidar da sua cria mesmo ao primeiro parto. Ela já tem isso como instinto, tá certo? Procurar por comida num potro recém-nascido, ou seja, procurar o úbere da égua para mamar. Isso é um instinto. Já a habituação. O que seria a habituação? É aprender a responder sem pensar a resposta a certos estímulos e ela é estabelecida, né, como resultado da habituação. Então, basicamente, seria aprender a responder sem pensar, né, a alguns estímulos a partir da habituação, como esse exemplo que a gente está vendo, os animais passando numa situação que poderia ser estressante para eles, mas que passa a não ser mais estressante a partir do momento que esses cavalos aprendem que isso não causa nenhum mal para eles. E o condicionamento? O condicionamento é aprender a responder de uma maneira específica. E aí seria a grande diferença, responder de uma maneira específica a estímulos. E geralmente isso é feito a partir dos reforços. Quando você dá o reforço correto, o cavalo começa a associar aquele estímulo que a resposta dele teve
o reforço adequado e ele começa, então, a canalizar cada estímulo daquele para aquela resposta que você está esperando. Onde é que a gente vê muito problema aí nesse condicionamento? É que as pessoas, por exemplo, não sabem dar um reforço, ou seja, não sabem tirar o estímulo na hora certa, ou colocam o estímulo demais na hora errada e acabam confundindo o cavalo, e esse cavalo não tem aprendizado, e ao invés de ter um condicionamento adequado, você começa a gerar estresse e ansiedade nos cavalos. É muito importante a gente situar a questão da comunicação, tá certo? Hoje é comum para a gente comunicar por meio do WhatsApp, Facebook, Instagram e outras mídias sociais. E é importante a gente entender que o cavalo não entende esse tipo de comunicação. O cavalo entende uma coisa chamada linguagem corporal. Então, para trabalhar com o cavalo, eu preciso treinar, eu preciso estar preparado para me comunicar bem a partir de uma linguagem corporal. E o que é uma linguagem corporal, gente? Não é a posição que eu coloco minha mão, meus olhos, simplesmente. É principalmente a posição, a direção que eu vou me mover, ou seja, para onde o meu corpo está se movendo e a velocidade que o meu corpo está se movendo. Então, são talvez os dois estímulos mais importantes aí para a gente ter uma boa linguagem corporal com os cavalos. E começar a fazer uma leitura da resposta que esse cavalo me dá e de como é o meu movimento para que eu tenha a resposta desejada desse cavalo. Tá certo? Alguns conceitos importantíssimos para a gente entender um pouco mais essa questão do bem-estar. O primeiro deles é o estresse. O que é o estresse? É o reconhecimento por parte do corpo ou do indivíduo de um agente estressor que possa comprometer a sua homeostase. Então, é o reconhecimento de um estímulo, né, que a gente chama de estímulo estressor, que pode comprometer a sua homeostase. E o que seria um estímulo estressor? É qualquer estímulo, como a gente acabou de falar, que pode comprometer a homeostase do cavalo, ou seja, o equilíbrio que esse cavalo vive, tá certo? E as respostas adaptativas, o que seria? Seria as tentativas do organismo de restabelecer ou de manter essa homeostase. Então, é o que o organismo do cavalo vai fazer para manter o seu equilíbrio ou manter a sua homeostase. Então, esses três conceitos eles são muito importantes, porque a partir do momento, como eu falei, que o estresse é o reconhecimento pelo indivíduo, né, de um agente, podendo ou não ser estressor para o cavalo, ou seja, causar um desequilíbrio, uma quebra de homeostase, quando você começa a conseguir mostrar para o cavalo que esses estímulos não são mais estímulos estressores, isso deixa de ser um estresse e o cavalo não precisa se adaptar a esse tipo de resposta. E muitas vezes o que acontece é o contrário, né? Você tem um estímulo estressor repetitivo e o cavalo passa a se adaptar para ele, até que isso evolui mais e passa a se tornar uma angústia ou sofrimento. O que seria isso? O estresse seria aquele desconforto temporário, vamos falar assim. E a angústia ou sofrimento é um estresse que o cavalo não consegue superar, ou seja, que a energia que ele vai gastar para superar esse estímulo, para retomar a homeostase corporal, é muito maior do que a energia disponível para esse cavalo. Consequentemente, esse cavalo passa a encarar uma situação de sofrimento, né? Isso sim seria um ponto que a gente precisa combater e evitar. Então, quando a gente fala de bem-estar, o estresse ele faz parte, ele não é prejudicial ao cavalo. Porém, a angústia ou o sofrimento, sim, porque isso é uma condição de estresse maior pela qual o cavalo não consegue superar ou não consegue romper essa barreira e esse desequilíbrio da sua homeostase vai acontecer, tá certo? E muitas vezes existe uma interpretação errada de achar que um simples estresse que o cavalo passa ali, que é momentâneo, vai causar um comprometimento do bem-estar. Isso não é verdade, mas sim quando esse estresse passa a não ser possível do cavalo se adaptar e superar, né, e manter sua homeostase, aí sim a gente tem um problema de um cavalo que está passando sim por um problema de comprometimento do seu bem-estar. E aqui, de forma bem simples, né, eu vou tentar simplificar ao máximo essa figura só para a gente poder entender o que acontece no organismo. Mas a primeira coisa, eu tenho um estímulo, esse estímulo chega no sistema nervoso central, e aí, como eu falei, um ponto chave aqui, ó, crucial, é saber se esse estímulo vai ser ou não percebido pelo indivíduo como um estressor. Aqui, muitas vezes, a gente pode atuar, aqui, muitas vezes, a gente pode mudar essa condição para a setinha de cima, ou seja, que o cavalo não entenda isso como um agente estressor, tá certo? Se ele não entende esse estímulo como um agente estressor, e esse estímulo, gente, ele pode ou não colocar em risco a vida de um cavalo, então muitas vezes você quer passar a mão num cavalo e você sabe que você não vai causar mal nenhum para o cavalo, mas ele não sabe, tá certo? E isso pode gerar um estresse nele. Porém, quando esse estímulo aqui, ó, ele é percebido como um estresse, aí então vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que você pegou uma faca para matar um cavalo e vai chegando nele devagar, tranquilo, um cavalo já manso,
Você está com a faca e vai causar um dano grave ao cavalo. Mas ele não entendeu isso como agente estressor, porque a forma que você está se movimentando, por exemplo, para ele não ameaça para ele. Então isso poderia ser um problema. Então vocês estão entendendo que a nossa interpretação nem sempre é a interpretação que o cavalo faz, a gente precisa procurar entender o que está passando na cabeça do cavalo. Se esse agente que esse sistema é entendido como estressor, esse cavalo vai desencadear uma resposta biológica. Essa resposta, inicialmente, ela é comportamental. As respostas comportamentais, geralmente, elas têm um menor custo energético para o animal, elas são variáveis, né? E são muito específicas de cada indivíduo para cada estímulo. Então, você tem desde aquele comportamento reativo a um comportamento de inibição. Aquele reativo que geralmente vai despertar agressividade ou medo no cavalo. E aquele de inibição, onde o cavalo fica imóvel. Então é comum você encontrar essas reações. Você tem uma resposta do sistema nervoso autônomo, né, que é a resposta de luta ou fuga, que é extremamente estudada em diferentes animais aí. E ela vai estimular o sistema nervoso simpático na liberação de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, aumentar o fluxo sanguíneo muscular, aumentar o glicogênio livre, ou seja, preparar o corpo, possibilitar o corpo para essa condição de luta ou fuga. E num segundo passo, você tem uma resposta neuroendócrina e imune, né, que vai ativar o eixo hipotálamo hipofisário adrenal e vai liberar o hormônio ACTH, cortisol, e isso aqui, se eu tenho esse cortisol liberado por um momento curto, momentâneo, muitas vezes ele é até favorável nas condições de competição. Mas quando ele passa do limite, ele é recorrente por um tempo muito prolongado, você começa a gerar um estresse nesse cavalo, uma condição de angústia ou de sofrimento, que podem comprometer a reprodução, o sistema imune, o metabolismo, enfim, comprometer todo o desempenho do indivíduo, e isso seria um quadro já patológico. A partir disso, a gente pode falar aqui, então, quais seriam os principais componentes, né, os principais pontos de um cavalo atleta que podem ser afetados pelo estresse. Então, quais são os 5 itens que podem ser afetados pelo estresse de um cavalo atleta? O primeiro deles, conformação, andamento e movimento. E o que pode afetar esses itens? A gente colocou alguns exemplos aqui, ó. Existem algumas disciplinas equestres, algumas modalidades equestres que exigem, por exemplo, que o cavalo permaneça com a posição de pescoço e cabeça na posição tal, porque isso favorece o seu andamento, muda o seu movimento, etc. E muitas vezes a forma que as pessoas trabalham esses cavalos para atingir isso aí, a partir, por exemplo, de dispositivo mecânico, né? O uso de amarrações, de cordas. Se a gente pegar essa foto aqui, ó, da direita, né? Esse cavalo com a focinheira apertada, que não permite o cavalo fazer um movimento simples de mandíbula, por exemplo, de mastigar, de controlar melhor a embocadura na boca. São condições que levam o cavalo ao estresse e podem levar o cavalo à angústia. A sedação, bloqueios nervosos, aparelhos de choque e a dor do cavalo. Então, são todos fatores que podem interferir na conformação, no andamento e na movimentação. Você fala assim, mas como na conformação? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cavalo que tem dor. Ele defende determinado membro, aquele membro vai perdendo musculatura, o membro contralateral geralmente vai ficando mais forte porque tem que suportar o peso dos dois. Então esse é um exemplo que poderia mudar a conformação. Eu tenho um cavalo que é trabalhado numa hiperflexão por muito tempo, isso vai mudar a conformação de pescoço desse cavalo e assim sucessivamente. O segundo item, o segundo componente seria o temperamento e o comportamento. E a gente precisa entender aqui 3 pontos chaves aqui, ó. Primeiro, o temperamento. Temperamento é uma predisposição do cavalo a responder de uma determinada maneira para determinados estímulos. Tá certo? Então, é uma predisposição consistente, ou seja, quase sempre aquele cavalo responde da mesma forma para aquele estímulo. Já o humor e a reação emocional, não. São condições mais temporárias, momentâneas. Tá certo? E esses 3 vão interferir no estado emocional do cavalo e como o cavalo recebe um agente estressor, e se esse cavalo vai entender esse agente estressor, esse estímulo como um agente estressor ou não, tá certo? Então, alguns fatores aqui que a gente poderia atuar para melhorar o humor e a reação emocional dos cavalos e diminuir essa condição do cavalo entender qualquer estímulo como agente estressor. Seria, por exemplo, condições ambientais adequadas para o cavalo, técnicas de modificação comportamentais, ou seja, de trabalho com o cavalo, como exemplo dessa foto aqui, reconhecer os sinais de estresse, ou seja, saber identificar que o cavalo está passando por um estresse, por um desconforto, e começar a trabalhar de forma que aquele estímulo seja retirado, que o cavalo não passe mais por essa condição, e a habituação, né, para que esse cavalo se habitue com diferentes estímulos e isso passe a ser parte da sua vida natural ou normal e não cause mais um incômodo ou desconforto para esse cavalo. A genética seria outro ponto, então a seleção de indivíduos, por exemplo, mais adaptados a diferentes estímulos
Isso é muito feito em gado de leite, em avicultura, e também poderia ser feito para cavalo, inclusive para algumas modalidades, etc. Tá certo? Seria uma possibilidade. Entender que essa conexão cavalo-cavaleiro aqui, ela talvez é um dos fatores mais estressantes para o cavalo, quando ela é feita da forma incorreta, e é por isso que algumas modalidades selecionam cavalos que respondem mais ou menos a um determinado estímulo, que é uma questão de adaptação. Outro componente importante é a saúde e habilidade reprodutiva, que podem também ser influenciados pelo estresse. Isso acontece muitas vezes quando o cavalo passa da sua capacidade física ou fisiológica, a dor, a reatividade do cavalo, a capacidade respiratória, lesões nos membros, como é o caso desse cavalo aí, né, que a gente está mostrando no vídeo, e uma experiência traumática anterior. Então tem muito cavalo que sofreu um trauma, por exemplo, no esporte, que dificilmente esse cavalo consegue retomar sua condição atlética normalmente. A gente pode citar aqui um exemplo do Anderson Silva, né? Quando ele foi fazer uma luta que ele quebrou a perna, é muito difícil, né, para ele talvez retomar aquela condição da confiança de chutar novamente com aquela perna, né? E se a gente pensar para um cavalo que não tem nenhum tipo de acompanhamento psicológico, etc., seria mais complicado ainda. E o que a gente vê aí nos estudos é que muitos desses cavalos nunca mais conseguem desempenhar a sua atitude no nível máximo. E, por fim, o último componente seria a fisiologia do cavalo, que pode mudar, por exemplo, a partir de uma mudança aguda da homeostase ou a partir de modificações na sua fisiologia, desde o sistema respiratório, cardiovascular, muscular, tegumentar, renal, enfim, todos os sistemas do cavalo a partir de agentes estressores que geram estresse e que posteriormente geram angústia e sofrimento para o cavalo. E quais ações que a gente pode tomar para mitigar a angústia? Talvez seja o ponto mais importante aqui dessa nossa palestra. Primeiro, permitir a expressão do comportamento natural do cavalo. Então, vida em grupo, evitar respostas de fuga, ou seja, evitar ficar fazendo estímulos que causam medo no cavalo o tempo inteiro, permitir a fuga, permitir que o cavalo se afaste, o cavalo se sinta livre, tá certo? Promover a habituação, especialmente para aqueles estímulos que esse cavalo vai conviver, né, durante a sua vida esportiva, por exemplo. Aumentar o tempo de ingestão de forragem, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Conhecer os sinais de desconforto ou de estresse do cavalo, e aí eu posso, sabendo desses sinais, eu posso interpretar se meu cavalo está bem ou não e tomar a decisão correta. Eliminar situações de dor, então fazer um acompanhamento veterinário, tratar dos indivíduos, né? Não permitir que animais lesionados, por exemplo, participem de competições, adequadas condições de alojamento que permitam, por exemplo, um contato, nem que seja visual, mas preferencialmente até mesmo um contato físico entre indivíduos diferentes, permitir um convívio social em piquetes, por exemplo. Então são fatores que a gente pode atuar para mitigar essa angústia, essa condição de sofrimento dos cavalos. Então é importante adotar estratégias de manejo que permitam a expressão do comportamento natural, que são importantíssimas para o desenvolvimento social dos cavalos. Então, vida em grupo. Esse aqui é um exemplo de um centro de treinamento, né, próximo a Belo Horizonte, onde esses cavalos são cavalos atletas de alta performance. Diariamente eles têm a possibilidade de conviver com outros animais também semelhantes a eles. Então, os machos convivendo com os machos, as fêmeas convivendo com as fêmeas, inclusive garanhões sendo soltos e tratados em conjunto, né? A habituação. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um cavalo que tinha um estresse muito grande com qualquer objeto que movimentava na direção dele, e esse é um processo de habituação com a lona, onde esse cavalo já está ali bem mais relaxado, bem mais tranquilo, aceitando esse estímulo. Então, esse estímulo que antes era reconhecido por esse cavalo como estímulo estressor, agora não é mais. Então, isso não vai causar um estresse para o cavalo, não vai desencadear toda aquela cadeia que a gente fala de reações comportamentais, fisiológicas e endócrinas do cavalo. Evitar respostas de fuga. Evitar um animal nessa condição aqui, ó, o tempo todo alerta e pensando em fugir. Então, trabalhar com o cavalo de forma mais tranquila, mais calma, evitando esse tipo de situação. Embora em alguns casos você precise estimular isso também, tá certo? Permitir a fuga. Então, aqui um exemplo de um processo de habituação ou de dessensibilização. Mas como você está permitindo a fuga se esse cavalo está num lugar fechado e ele está com cabresto, etc. Vocês podem olhar que o cabo do cabresto está bambo. Então, se aquele saco cair do lado ali e incomoda ele pode se movimentar, ele pode mudar de lugar. E isso que é permitir a fuga, não é soltar o cavalo para ele sair correndo de forma indiscriminada, tá certo? E, obviamente, que existe todo um processo correto para a gente fazer isso com o menor estresse possível para os cavalos. Aumentar o tempo de consumo de forragem. Então, tem trabalhos, por exemplo, de Magrive e colaboradores de 95, né, em cavalos puros sangue inglês, mostrando que
as estereotipias ou os comportamentos indesejados, eles são negativamente correlacionados com o consumo de volumoso, com o tempo de consumo de volumoso. Então aqui, por exemplo, um exemplo de alimentador de alimentação mais lenta, uma rede com a malha mais fininha, que o cavalo leva mais tempo para ingerir o alimento e, consequentemente, a gente consegue melhorar essa condição, mesmo no ambiente artificial, como o ambiente de uma baia. E aí, vale a pena a gente ressaltar aqui, né, nossa experiência com o Behavior, foi um produto que a gente usou, indicou para alguns animais, com resultado realmente surpreendente, né? E esse é um trabalho que a gente fez, uma prévia, na verdade, um trabalho que a gente fez usando o Behavior no grupo controle, com animais da raça Campolina. E aqui, só para vocês terem ideia, o tempo ingerindo volumoso, que é o que mostra essa figura aqui, com o Behavior e no grupo controle, ou seja, sem o Behavior. E o que a gente observou? A gente observou um aumento aqui de 10% em média no tempo ingerindo volumoso por dia, né? Os dois a gente observa com um tempo curto de ingestão de volumoso durante o dia, mas um aumento de 10% é extremamente significativo. É importante a gente entender que tudo que a gente faz para mitigar condições que levam à angústia e ao sofrimento de um cavalo é um somatório de ações. A gente não está falando de ações isoladas. Exemplo, só soltar cavalo em piquete e permitir que eles vivem em grupo não vai acabar com essa condição de angústia para ele. A gente precisa trabalhar um todo. E uma das possibilidades seria exatamente essa que a gente está mostrando, né? Já que esse produto se mostrou eficiente em aumentar o tempo de consumo. Aqui um outro exemplo, que é o tempo movimentando dentro da baia, né? Que houve uma tendência de redução, essa redução foi menos da metade do tempo, na verdade, que os cavalos que ingeriram o Behavior passaram a se movimentar na baia em relação ao grupo controle. E esse movimento na baia está muito relacionado, muitas vezes, à ansiedade dos cavalos, ele está muito relacionado àquele ócio ali de não ter o que fazer, aquela agitação do cavalo, ou mesmo de estar identificando alguns estímulos aqui como estímulos que possam ou não estar ameaçando a integridade deles, e isso poderia causar movimentação na baia. E a gente teve uma tendência de redução desse tempo nos animais que ingeriram o Behavior. E quais seriam as indicações desse produto aí que a gente poderia falar? Eu acho que, se a gente pensa em cavalos de alta performance, a gente tem cavalos que, por exemplo, precisam encarar viagens, a gente tem cavalos que vão encarar dias de competição, que vão encarar som alto, que vão encarar exigências maiores durante a prova, que precisam estar muito bem, por exemplo, precisam estar se alimentando bem, precisam estar comendo bem, precisam estar numa condição adequada para o seu dia a dia. Então, situações como desmama de potro, situações de animais que vão passar por transportes, para viagem, situações de animais que vão para competições de alto nível em diferentes condições, situações de animais, por exemplo, garanhões em estação de monta, que geralmente ficam mais agitados, perdem peso, comem pior. Então, seriam todas condições que a gente poderia estar indicando esse produto, que poderia entrar muito bem para auxiliar, né, na manutenção ou mesmo na recuperação desses indivíduos. Continuando o que a gente falou da mitigação, né, condições de alojamento, por exemplo, aqui é uma individualização em baia, mas são baias abertas que permitem um convívio social aliado também a um comedor de alimentação de volumoso mais lento. Então a gente vai somando fatores para melhorar a condição de vida desses cavalos. Eliminar a dor, né, identificar situações como essa aqui, ó, da expressão do olho desse cavalo, das orelhas, das narinas, identificar que essas reações que elas não são normais e precisam ser tratadas, precisa identificar a causa e tratar essa causa para que a gente melhore a condição para esses cavalos. Conhecer os sinais de estresse, então aqui um cavalo com estereotipia, aqui um cavalo reagindo a um estímulo e assim por diante. E aí a gente tenta simplificar isso falando o seguinte, né, de uma forma didática, todo cavalo tem dois lados do cérebro, né? Isso não é uma criação nossa, é só uma forma didática de mostrar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Sendo que o lado direito seria o lado mais emotivo, mais reativo do cavalo, e o lado esquerdo, o lado do cavalo está mais concentrado, mais calmo, mais tranquilo. Se a gente consegue identificar essas duas condições, quando o cavalo está calmo, quando o cavalo está mais reativo, por exemplo, ou incomodado ou não incomodado, já seria o suficiente para a gente começar a atuar e promover o bem-estar dos cavalos. E o que a gente fala no nosso trabalho, que a gente precisa fazer os nossos cavalos cada vez usarem mais o lado esquerdo e cada vez usarem menos o lado direito do cérebro, a partir de tudo que a gente falou até aqui. Então, mudança de comportamento, como esse animal aí, ó, que tinha uma dificuldade de entrar no trailer, depois entra e fica relaxado lá dentro. Como é que eu posso saber se o meu cavalo está relaxado ou não? Então, relaxamento de lábio, abaixar a cabeça, dar uma respiração profunda, descansar no membro, né, são todos sinais de relaxamento. Mas cuidado, porque esses sinais precisam ser interpretados num contexto e não de forma isolada, certo?
Como é que eu posso evitar o mau comportamento do cavalo? Primeiro, entender o que está acontecendo. E segundo, tomar a atitude correta ou atitude adequada. E para não esquecer, gente, o cavalo tem necessidade de autopreservação na mente, corpo e espírito. Essa é uma frase do Tom Dorrance, um treinador de cavalos dos Estados Unidos. E por que eu coloco essa frase? Porque isso é a essência do que a gente precisa entender no cavalo. Muitas vezes a gente está punindo um cavalo, está castigando um cavalo, não está fazendo a coisa correta com o cavalo, porque ele está simplesmente tentando sobreviver, a gente não entendeu isso. E para a gente finalizar, a gente precisa identificar os agentes estressores, conhecer os componentes dos indivíduos que estão sujeitos a sofrer alterações pelo estresse e identificar e saber usar estratégias para permitir o cavalo expressar o seu comportamento natural e diminuir a sua condição de estresse ou de angústia. Queria agradecer, muito obrigado, espero que essa palestra seja bastante proveitosa para vocês. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos hoje nesse grande evento aí que a SEVA mais uma vez traz um grande palestrante, né, como foi a nossa palestra aí do professor Diogo, com muito conhecimento técnico e prático. Então, o importante é isso, a SEVA tenta trazer pessoas gabaritadas, né, para contar um pouco sobre vários temas da medicina equina, sempre preparando vocês cada vez mais na execução dos trabalhos com os equinos. Bom, me chamo Baite Leal, sou médica veterinária, sou especializada em equinos e trabalho hoje como gerente de linha da linha de equinos da SEVA. E venho complementar a palestra do professor Diogo, falando um pouquinho sobre o produto que ele comentou na palestra, que é o Behavior Horse, que a gente lançou o produto em junho. Vocês devem, quem pôde assistir o lançamento, foi muito interessante. Quem não assistiu, está disponível no YouTube, então é só procurar pelo Behavior Horse. Tá, então o que a SEVA trouxe? Né? A SEVA trouxe mais um lançamento para o mercado equestre. Lançamos, né, o Dimezol em março, o Painox em abril, e agora o Behavior foi em junho, sempre com o intuito de trazer inovação para o mercado. Então, o que seria essa inovação? Toda inovação se refere a uma ideia, ou um método, ou um produto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Então, a gente pode dizer tranquilamente que o modo de ação do Behavior, ele não tem nada igual no mercado. Eu costumo dizer que a gente tem problemas antigos, mas o Behavior é um tratamento novo para um problema antigo. Vocês vão ver aí na sequência o que são esses problemas antigos. Então, o produto que a SEVA traz é uma nova solução para um problema antigo. Então, quais são os problemas antigos do dia a dia com o seu cavalo? Né? No caso, tanto o veterinário quanto quem lida aí diariamente com o cavalo, seja ele atleta ou mesmo de lida, a gente sabe que tem alguns animais que são muito difíceis de manejar, de lidar. E a gente aprendeu muito com a palestra do Diogo que não vai existir nenhuma ação única para que esse animal tenha uma melhoria no comportamento ou até mesmo nos seus resultados. Então, é todo um complexo de ações. E o Behavior Horse ele entra com um auxiliar com mudanças na rotina desse animal. E o professor Diogo foi aí, né, o mestre em poder falar para nós nas mudanças e adequações do dia a dia. Então, quais são os problemas antigos que a gente costuma dizer que o Behavior ele é um candidato? Potros, né, no início da doma, então são animais que, como o professor comentou, não estão acostumados com aquela lida. Então, o Behavior Horse ele pode ser útil para esse momento. Transporte e embarque é outro ponto bastante estressante, né, para os cavalos. Mesmo os animais que estão muito acostumados com as viagens para exposição, para prova, a gente sabe que muitas vezes são viagens longas, né? E a gente tem muitos animais que nem passam perto do trailer, muito menos que entram. A gente teve já experiências boas com o Behavior em relação a esse tipo de problema. E também o trabalho científico que tem mais uso, né, da base do Behavior Horse, ele é testado justamente para essa ocasião, né, o animal sendo introduzido num trailer. Animais estabulados, a gente sabe que hoje, para conviver, né, com o ser humano e o ser humano poder usar esse animal de forma domesticada, ele acaba ficando em baias, ou se não ficar em baia o dia inteiro, fica uma parte do dia.
que a gente sabe que é uma rotina diferente do comportamento normal do cavalo na natureza. Então, o behavior também tem essa indicação para animais embaiados. O dia a dia da reprodução, né? A gente sabe que a gente tem alguns garanhões, principalmente, são animais muito difíceis de lidar, que ficam até perigosos, né, para quem maneja esse animal. Algumas doadoras também, algumas são muito tranquilas, outras nem tanto. E as receptoras é uma categoria que merecia uma atenção especial, porque realmente são animais que não estão muito acostumados com a lida tão próxima. Então, na reprodução, a gente tem essas 3 indicações do behavior. No casqueamento e ferrageamento, também tem animais que só são ferrageados ou casqueados usando medicamentos para sedar, né, sedativos. Então, também é uma outra indicação que o behavior pode ser interessante. Então, o que seria o Behavior Horse, né? O Behavior Horse tá aí, ele é um suplemento mineral aminoácido para equinos. Ele é o primeiro e único produto à base de óleo essencial de plantas cítricas. Então, ele tem em sua composição o óleo essencial de laranja, que a gente já sabe que esse tipo de base terapêutica é muito usada na medicina humana. Então, a Ceva traz para a medicina equina um item, né, um óleo essencial já consagrado da medicina humana, que é o óleo essencial de planta cítrica. E nos cavalos ele tem alguns efeitos importantes no comportamento. Os animais ficam mais tranquilos, eles melhoram o bem-estar em situações adversas do seu dia a dia, situações que eu mencionei anteriormente. O cavalo volta a exteriorizar o comportamento natural, volta, né, ou se aproxima de demonstrar mais o comportamento natural. O Behavior Horse também promove mais conforto e tranquilidade durante o transporte dos equinos. Então, no rodapé do slide a gente tem algumas referências que embasam esses efeitos do óleo essencial de plantas cítricas. A gente percebe que na medicina equina a gente tem trabalhos recentes. Como eu mencionei, todos os trabalhos do óleo essencial de planta cítrica no cavalo, ele é ligado ao estresse por transporte. Então, a gente sabe que claramente ele tem sido estudado nisso, mas a gente tem percebido melhoras também comportamentais em outros âmbitos do dia a dia do cavalo. O que seria o produto, então? Ele tem como componente principal e o componente terapêutico o óleo essencial de laranja. Ele tem outros componentes que fazem parte do suplemento, farelo de trigo, calcário, carbonato de cálcio, fosfato e outros itens, mas com certeza o óleo essencial de laranja ele é a base terapêutica para trazer os benefícios que o produto traz para o cavalo. Como é que funciona o produto? Então, ele é um suplemento em pó, então o fornecimento é oral, para animais adultos, 150 gramas por dia. Vem um medidor dentro do balde, né, do pote, que é 75 gramas o medidor, então são 2 medidores por dia, um de manhã, um à tarde, normalmente na hora do trato da ração. Então pode ser puro ou na ração. Esse pote ele vai tratar 30 dias para um animal adulto. Então a gente percebe inclusive uma melhora bem evidente dos animais a partir do 20º dia de uso. A gente tem vários clientes que estão testando e já no 15º dia eles já nos retornam com uma percepção clara da mudança do comportamento do animal para melhor. Mas a gente sugere que use pelo menos um pote para perceber realmente uma mudança bem clara e poder dizer realmente que o produto tem sido efetivo para aquele animal. Animais jovens, 120 gramas por dia, aí você vai colocar no medidor 60 gramas. Um relato muito comum de quem tem usado o produto aí desde que a gente lançou é que ele é muito palatável, ao contrário de outros suplementos que o animal costuma rejeitar. A gente até percebeu, através até do trabalho do Diogo, que os animais aumentaram a ingestão de volumoso, né? Então, o produto, ele inclusive fez o contrário do que a gente espera, né? Ele é tão palatável que ele até aumenta a ingestão de outros itens da dieta. Então, não há necessidade de se preocupar com o animal rejeitar. Inclusive, o aroma dele é muito bom, né? É muito forte, inclusive atrai muito a atenção do animal como um primeiro efeito. Inclusive, o efeito dele começa na olfação e termina na ingestão. Então, é uma tecnologia, como eu disse, que não tem nada parecido hoje no mercado de equinos.
É um produto que começa o seu efeito quando o animal tem o primeiro contato via olfação e complementa o seu efeito após a ingestão. Não é doping, o que é uma notícia muito boa, então pode ser usado para o animal mesmo durante as provas, que é o momento que o animal tem uma piora aí, né, uma maior dificuldade de lidar com as situações de estresse, situações adversas do dia a dia, e então não é doping, é uma boa notícia aí para quem trabalha com cavalo atleta. Então o Behavior Horse, através desses benefícios que ele tem, ele entrega um novo campeão, que entrega resultados com mais longevidade, expressando seu comportamento natural. E essa palavra novo campeão a gente escolheu muito bem para representar esse produto, por quê? Para representar o cavalo que usa esse produto, porque a gente está muito acostumado com cavalos que são campeões, que têm uma alta genética, mas são animais que, por exemplo, só uma pessoa monta esse animal, ou é um animal que ele é muito estressado, muito nervoso na baia. Então, isso tudo, as pessoas são acostumadas com esse tipo de campeão. E a Seva quer entregar um novo campeão, que é aquele que entrega resultados, com mais tempo de vida útil, e sendo um animal mais próximo do seu comportamento natural. Então, para vocês que estão nos assistindo, o produto já está disponível nas lojas agropecuárias do Brasil e, tendo contato do pessoal da Seva, só entrar em contato para saber onde compra. Se não, pode seguir a gente na rede social, que é o Seva Equinos BR, no Instagram e no Facebook. A gente tem um portal também voltado para o médico veterinário, que é o sevaequinos.com.br. Lá também tem um canal direto conosco. E através das redes sociais também. Ou pelo site da Seva, seva.com.br. Tá? Então aqui eu finalizo a minha apresentação. E queria convidá-los a fazer o uso do produto, né, nos animais que vocês perceberam que tem essa indicação. E nos dá aí um feedback, pode ser na rede social e pode ser através de um revendedor da Seva. Obrigada, até a próxima.